Primeira coisa do giro de notícias de hoje é a aparição, o surgimento da justiça da Pensilvânia contra o Elon Musk. O Elon Musk, vocês já estão sabendo, ele oficializou o seu apoio ao candidato Donald Trump. E ele não apenas oficializou o seu apoio à candidatura do Donald Trump, como ele criou um comitê para arrecadar dinheiro e fazer doações para a campanha do Donald Trump, o que é extremamente legítimo e legalizado nos Estados Unidos. Aliás, é assim que boa parte da campanha funciona, com comitês que arrecadam dinheiro independente dos candidatos e aplicam em comerciais, entre outras coisas. No entanto, o Elon Musk ele fez uma coisa diferente, um pouco malandra, que ele fez um abaixo-assinado nos swing states, ou seja, nos estados pêndulos, para que os eleitores registrados assinassem esse abaixo-assinado e pudessem, então, participar de um sorteio. Então, os eleitores registrados participar de um sorteio de $1 milhão diariamente. Então, o eleitor registrado, que já tinha confirmado a sua participação na eleição, ia lá, se cadastrava nesse abaixo-assinado e concorria a $1 milhão por dia. A justiça, como lá nos Estados Unidos não existe um TSE, cada estado possui a sua própria regra. Não existe leis, por exemplo, que configuram abuso de poder econômico, como a gente tem aqui no Brasil. Não existe uma lei da ficha limpa, né, que funciona para todos os estados, né? Não existe o TSE, como eu já mencionei. Então, o que aconteceu? Um grupo de advogados teve que entrar com uma ação, né, democrata, teve que entrar com uma ação contra a legalidade e hoje saiu uma sentença do juiz da Pensilvânia dizendo que essa ação do Elon Musk é ilegal porque ela se configura como compra de voto. Há outras interpretações, porque o CPAC não pode ter relações diretas com o candidato. Como o Elon Musk não é apenas um apoiador de primeira hora, mas ele participa dos comícios, ele fala com o Donald Trump constantemente, isso também caracterizaria como algo ilegal e que fere as leis da Pensilvânia. Então, o show do milhão, o aviãozinho do Elon Musk foi cancelado na Pensilvânia. Obviamente, ele pode recorrer a isso na Suprema Corte do Estado e reverter essa decisão. Mas isso é assunto para os próximos capítulos. Segundo assunto que chamou bastante atenção na mídia norte-americana na semana passada e que talvez não tenha passado no seu radar aqui para quem acompanha as eleições americanas pela mídia brasileira, que foi o não posicionamento do Washington Post. O jornal Washington Post, um dos mais antigos e mais importantes jornais dos Estados Unidos, resolveu não declarar apoio para nenhum candidato, nem para a Kamala Harris, nem para o Donald Trump. Quando isso aconteceu, a twittosfera veio abaixo, cobrando um posicionamento, dizendo que assim que a democracia cai, a democracia... Não é que a frase que eu li? A democracia se esvai na escuridão, alguma coisa do tipo, cobrando um posicionamento do Washington Post e vários jornalistas de outros jornais declarando amor aos veículos de imprensa, porque eles declararam apoio a Kamala Harris. Enfim, vários jornais declaram apoio aos candidatos. É normal, isso acontece todas as eleições. Porém, o LA Times não declarou apoio a ninguém, ficou em cima do muro, e o Washington Post também. Logo após essa decisão do jornal, o editor do jornal pediu demissão, porque a decisão foi tomada pelo dono do jornal. E quem é o dono do jornal? É o senhor Jeff Bezos. Isso mesmo. O dono da Amazon comprou o Washington Post, já tem alguns anos que isso aconteceu. E ele resolveu, então, não declarar apoio a nenhum dos candidatos. Leitura para isso, uma das leituras para essa decisão é justamente o fato de que o Vale do Silício está dividido.
O Vale do Silício teve durante muito tempo, né, se você for pensar lá no surgimento do Vale do Silício, a cidade de Palo Alto e tudo mais, uma tendência mais democrata, até mesmo por conta do perfil dos estudantes de Stanford e da geração hippie, né, da qual fizeram parte o próprio Steve Jobs, e tinha uma inclinação mais democrata. Então, por exemplo, o Bill Gates doou $50 milhões para a Kamala Harris. A esposa do Steve Jobs, não apenas uma doadora de campanha, mas ela também é amiga pessoal da Kamala Harris, e doou para a Kamala Harris em todas as campanhas que a Kamala Harris já fez, desde o início até os dias atuais. Em compensação, você tem o Elon Musk, o Peter Thiel, que são 2 fundadores do PayPal, que estão apoiando o Donald Trump. Você tem, por exemplo, o terceiro sócio do PayPal, que me foge o nome agora, que está apoiando a Kamala Harris. Enfim, acho que nessa guerra do Vale do Silício, o Jeff Bezos decidiu não tomar partido. E isso ficou representado pela sua, enfim, pela decisão de ficar em cima do muro nessas eleições, o que custou o emprego do seu editor-chefe. Há outras leituras para isso, como a questão de contratos das empresas que ele possui, relacionados a também lançamento de foguetes espaciais, de contratos do governo com nuvens, enfim, que poderiam correr risco caso as eleições fossem vencidas por um dos candidatos que ele não apoiasse, evidentemente. Beleza? Uma notícia também que saiu hoje, e aqui eu vou recorrer inclusive aos meus amigos do Eleições em Pauta, que foi simplesmente isso aqui, ó. No estado do Oregon e Washington, ouvi dizer também que isso se deu também em Nevada, as urnas de votação antecipada, né, aquelas que você coloca o seu voto pelo correio e depois elas passam e são coletadas, foram ateadas fogo. A polícia já está fazendo a pesquisa do assunto e a investigação. Já existe um carro com uma placa e tudo mais que está sendo investigado, e provavelmente nós saberemos nos próximos dias quem foi o autor desse ato que se configura como um crime federal. Provavelmente essa pessoa vai amargar uns bons tempos na cadeia. O que isso, enfim, quer dizer no final das contas? Que daqui até o resultado final ser anunciado, nós teremos um aumento nas tensões, né? Então isso era algo que já estava no horizonte de expectativa de quem acompanha as eleições americanas, de que atos como esses, em dias de votação, serão não frequentes, mas não serão incomuns. Então, hoje, nós vimos acontecer em 2 estados norte-americanos a explosão de caixas de eleição, né? Caixas eleitorais para depósito de cédulas antecipadas que foram tocadas fogo. O Oregon e o Washington, ele tem uma legislação, um dos 2, eu tenho certeza que é um dos 2, mas eu não sei qual que é. Se eu não me engano é o Oregon, que você já recebe a cédula de votação na sua casa, independente se você ter feito o registro ou não. E aí você vota. Então, assim, é bastante acessível o direito ao voto. Então, não sei ainda como esses estados vão proceder para, olha, se a pessoa colocou, olha, pessoas que colocaram cédula na urna tal, na rua tal, compareçam para fazer uma outra votação, ou vocês devem ir votar no dia da votação, alguma coisa do tipo, mas a verdade é que a votação nesses estados estará por centenas de votos prejudicadas. Isso será o suficiente para mudar o rumo da eleição? São 2 estados mais propensos ao Partido Democrata, não imagino que isso teria alguma interferência no resultado final. Então, vamos ficar de olho aqui nos próximos dias no desenvolvimento dessa notícia. Beleza? E o último assunto que eu acabei de ver aqui no USA Today, o senhor Steve Bannon,
conhece Steve Bannon, né? A grande mente por trás da eleição do Donald Trump em 2016. Estava preso em Connecticut. Passou preso lá durante 4 meses e ele será liberto amanhã. Então, faltando uma semana para as eleições norte-americanas, o Steve Bannon estará de volta às ruas. E aí pode ser um fato novo aí para os próximos dias de mobilização da turma pró-Trump, né? Ele foi bastante importante ali na organização do 6 de janeiro, por isso que ele é, inclusive, investigado. Então nós vamos acompanhar aí quais serão os passos dados por ele, Steve Bannon, na próxima semana. Beleza? Esse foi o Giro de Notícias de hoje, tá? Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. Se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!